dia está no ar o programa Intercampus pela Rádio Universitária da UFG. Eu sou Isaura Carrijo e hoje nós temos uma matéria especial da agência Rádio Web sobre a inserção de indígenas no ensino superior. Nós vamos ouvir essa reportagem agora da inserção dos indígenas por meio de cotas. É uma reportagem produzida pela agência Rádio Web. Meu pai estudou pedagogia, incentivava a gente a estudar. Aí em 2005 a gente se mudou lá para Nhamundá. Tínhamos 6 anos botando lá na escola, todos meus irmãos também. Danila Faroye, de Nhamundá, município do Amazonas, chegou recentemente ao ensino superior. O único meio de transporte para chegar ao campus de Parintins, da Universidade Federal do Amazonas, onde estuda administração, é o barco. A viagem demora até 3 dias. Não importa a dificuldade, a pessoa vai em frente. Um dos fatores que contribuiu para essa maior diversidade nas instituições federais foi a Lei das Cotas. Dentro da legislação que beneficia estudantes de escolas públicas, há reservas de vagas para indígenas. Mas garantir esse espaço não foi fácil para Danila. Por isso, a universitária que está grávida do primeiro filho se sente feliz e orgulhosa com a oportunidade de se profissionalizar entre os homens brancos, como ela costuma chamar os colegas e professores. Disseram que a gente é 3 agora que está estudando administração. A da minha tribo é só eu, entendeu? Sou a única de lá. Eu tenho 2 que já são formados, que são da área de Saterê Maués. Eles estão me incentivando por causa que não é fácil entrar na faculdade. Para mim não desistir, acho que quando aparecer dificuldades. Para Danila, a experiência traz a perspectiva de mudar a realidade dos povos Ixcariana e de oferecer um futuro melhor para o filho. Segundo ela, a maioria dos profissionais inseridos em outros contextos políticos e socioculturais atende nas comunidades sem entender quais são as necessidades dos indígenas. Aos 18 anos de idade, a estudante sonha em aplicar as ferramentas da administração na comunidade onde nasceu. Aprendi que existe várias maneiras de organizar, de planejar, ao executar o trabalho. Isso na área específica da administração. É muito desestruturado lá. Tentar organizar em benefício dos indígenas, para eles mesmos. Ou até mesmo dar aula um pouco de administração para os indígenas. Anselmo Saterê, da etnia Saterê Mauê, não duvida que o conhecimento nas ferramentas da administração vai ajudar os indígenas a gerir melhor os recursos das comunidades. O cacique quer estimular o turismo na região. A formação dos nossos indígenas e o conhecimento, com certeza vamos buscar mais os recursos, mais benfeitoria e buscando as parcerias, teremos uma qualidade de vida e fazendo o valor dos nossos artesanatos, com certeza o recurso estará mais disponível e de forma legal, de forma original, de forma parceira. Anselmo garante que dá para desfrutar da floresta de forma sustentável. Segundo ele, além de vivenciar experiências e culturas da população, os turistas vão poder gerar renda para os indígenas com a comercialização de artesanatos. E que os índios possam viver bem com a comercialização e essas parcerias do turismo e levando os conhecimentos, os saberes tradicionais do povo Saterê Maué e também conhecendo a cultura não indígena, que são os homens brancos que possam nos estar ajudando e apoiando no nosso projeto. A necessidade de autonomia e sustentabilidade das comunidades indígenas aumentou entre eles a demanda pela formação superior. De 2015 para 2016, o crescimento foi de 52,5%, segundo o Censo da Educação Superior mais recente de 2017. Luana Kumaruara também quer usar a experiência universitária para fazer benfeitorias à sua comunidade. Ela cresceu na aldeia de Solimões, às margens do rio Tapajós, em Santarém, no oeste do Pará, com o povo Kumaruara, de cerca de 600 pessoas. Na primeira vez que cogitou cursar uma universidade, Luana duvidava que era para ela, até conhecer um exemplo.
Aí depois eu conheço o Frei Florencio, que também era indígena e antropólogo. E isso me dá uma esperança maior, então quer dizer que eu posso, né, eu sou indígena, então quer dizer que eu também posso me tornar uma antropóloga, porque para mim é como se estivesse distante da minha realidade aqui. Após 6 anos tentando começar o curso, Luana ingressou na Universidade Federal do Oeste do Pará para estudar antropologia. Mais 6 anos de graduação e ela se tornou a primeira indígena a concluir o curso na UFOPA. Eu fiz minha defesa de TCC na UFOPA e eu fui lá apresentar, a mesma apresentação eu fiz lá na aldeia, e com a Pajé, porque a Pajé não pôde ir lá para a cidade. E aí, quando eu fui lá para a aldeia, eu apresentei na escola para toda a comunidade, ela estava lá. E depois eu disse que ela fizesse minha avaliação. Para mim, o que estava valendo a avaliação não era nem dos professores, era dela. Em 2019, nova conquista. Luana foi aprovada no mestrado da Universidade Federal do Pará, com um trabalho sobre as práticas de curandeirismo na região do Rio Tapajós, em Santarém. A conexão com as tradições do seu povo e o comprometimento com sua posição dentro da universidade é assunto sério para ela. É pela educação que Luana acredita que os indígenas vão precisar lutar nos próximos anos. Tem parentes que entram na universidade, mas também esquece do seu compromisso com a sua base. E aí é uma preocupação nossa também. A gente tem esse cuidado, né? Olha, parente, porque se apropriar do pensamento do colonizador, isso pode ser prejudicial para a gente, porque a gente está numa luta de resistência. A gente fala, né, que a nossa luta não é mais com arco, flecha, é com a caneta e o papel. Apesar de uma maior representatividade na educação superior, ainda são muitos os desafios enfrentados por indígenas que sonham em ter uma graduação. Agência Rádio Web, produção e reportagem Adriana Mesquita e Breno Zonta, com colaboração de Paulo Melo. Estamos apresentando Intercampus. Os hits nacionais e internacionais têm espaço nas tardes da Universitária. Música e Movimento, agora em novo horário, de segunda a sexta, 13h. Voltamos a apresentar Intercampus. Um projeto desenvolvido no Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás criou uma película para smartphone que permite a pessoas cegas ou deficientes visuais digitarem texto nos seus dispositivos móveis utilizando o Braille. Para sabermos mais sobre esse projeto, a jornalista Ana Flávia Pereira conversou com o professor Fabrício Soares, do INF-UFG, que é um dos pesquisadores responsáveis por esse trabalho. Vamos acompanhar. Olá, professor Fabrício, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço aí pelo convite e à disposição. Então, professor, explica pra gente aí, né, o que é o Braille Ecrã, de onde surgiu essa ideia, né, a ideia de criar esse projeto? A ideia nasceu, na verdade, de algumas conversas até com o professor Cleomar do Media Lab, né, nas apresentações de trabalho de pesquisa. A gente inicialmente estava trabalhando com entrada de texto por gestos no smartphone, e aí, numas discussões, surgiu a ideia de como isso poderia auxiliar o cego. Só que aí a gente começou a fazer algumas ideias de que talvez, ao invés da gente tentar pensar em como criar algo novo para o cego, a gente pensou em tentar utilizar o Braille, que já é algo comum, né, já é consolidado já mundialmente para o uso do cego. O Braille Ecrã, na verdade, veio com uma iniciativa de tentar suprir uma falta nos teclados físicos desses smartphones que a gente tem hoje. Se a gente pensar bem, antigamente os celulares eles tinham aquele teclado físico, né? Mesmo quando ainda era só para digitar números, a pessoa utilizava para digitar texto pressionando várias vezes, existia ali alguns relevos que dava para o cego uma alternativa para ele se orientar e saber como digitar. Com a chegada dos smartphones, com essa tela lisa de vidro, o cego perdeu qualquer referência com relação a onde estão posicionados os elementos. E aí ele perdeu essa possibilidade de entrar texto de uma forma que ele já estava habituado.
Mas, professor, os smartphones, né, eles contam aí com aquela ferramenta, né, de leitura da tela do aparelho. Então, qual que é a importância aí de uma tela, né, de uma película aí que permite um teclado em braille? Então, na verdade, os smartphones hoje, né, tanto o Android quanto baseados em iOS, eles têm a parte de leitura de tela que facilita muito o cego a tocar nos elementos de tela e ele fazer uma leitura em voz alta para o cego ouvir o que está na tela escrito. O problema é que o cego precisa digitar texto. Então, por exemplo, se ele está utilizando um WhatsApp, ele pode clicar na tela e o leitor de tela lê o texto para ele. O problema é que ele vai precisar digitar esse texto de volta. E aí, ele não tem mais aquele teclado físico que faria esse papel para ele. Então, nesse momento, a gente tenta fazer o processo inverso, que é suprir essa parte da entrada de texto, porque a parte de leitura não diria que está muito bem resolvida, mas ela já está fazendo um papel muito bem feito. E aí a gente focou nessa parte de entrada de texto para ajudar o cego. Uhum. E como é que foi desenvolvido o projeto, né? Ele já foi testado, por exemplo, por pessoas cegas com algum tipo de deficiência visual? Então, o projeto ele foi desenvolvido já tem várias etapas, né? A primeira etapa foi desenvolvida com um projeto de mestrado da minha aluna Joyce, e em parceria com a Lilian, que é uma deficiente visual. Porque a gente tem projetos de pesquisa na área de interação humano-computador e uma coisa essencial é sempre envolver o nosso usuário foco dentro do projeto. E aí a gente teve a Lilian, que é cega de nascença, e alfabetizada em braille desde a infância e com conhecimento de informática. Então ela foi uma pessoa essencial no projeto durante o desenvolvimento, porque tudo que a gente validava, tudo que a gente criava, a gente tinha que passar por ela. Até porque é muito difícil para nós, que não somos cegos, fazer qualquer tipo de criação para uma pessoa, sendo que nós não seremos aquele usuário de verdade. Então, a gente às vezes imaginava umas coisas fantásticas, nossa, isso aqui vai ser legal, mostrava para a Lilian experimentava e falava, normal, não funciona. E às vezes a gente fazia coisas tão simples e ela falava, nossa, ficou muito bom. Então, foi realmente um processo de vários testes para poder chegar num protótipo interessante. Inclusive, depois a gente teve umas etapas que a gente submeteu para alguns deficientes visuais, para eles fazerem a avaliação, para que a gente evitasse que o projeto ficasse só moldado na Lilian e a gente pudesse validar se realmente a entrada de texto estava funcionando. Então é um processo lento, né? Desenvolvimento na pesquisa é um processo lento. A gente precisa ter garantia de que as coisas estão funcionando para poder passar para a próxima etapa. Tem quanto tempo o projeto, professor? Olha, nós começamos em 2015, mais ou menos na metade de 2015. A primeira etapa a gente concluiu ela em 2017 com a defesa da Joyce. Depois disso, inclusive, já tem um outro aluno meu de mestrado que contribuiu no projeto na primeira etapa, que é o Matheus, e que agora a gente está desenvolvendo uma variação do projeto para a entrada de braille, utilizando os relógios inteligentes, né, os smartwatches. E a gente agora, já há mais ou menos um ano, a gente tem um projeto com a CAP que a gente está desenvolvendo um método de ensino de braille usando gamificação, né, envolvendo jogos, e utilizando as ferramentas que a gente desenvolveu. Porque só para acrescentar, uma coisa interessante é que quando a gente escolheu o braille, a gente fez uma suposição de que talvez a gente poderia se apoiar em algo que era muito mais consolidado e adotado pelos cegos, que é o braille. E a gente começou a perceber que o uso do braille ele tem se perdido ao longo dos anos, até por conta dessas ferramentas, como você mesmo perguntou, leitores de tela e outras ferramentas que colaboraram para que o cego pudesse ter auxílio na leitura. E aí o braille foi ficando um pouco perdido. Só que ele é uma ferramenta muito boa e muito forte, e então a gente agora está desenvolvendo uma nova etapa para poder auxiliar no ensino de braille para o cego utilizar no smartphone. Então quer dizer, professor, que esse projeto pode também resgatar aí um pouco, né, dar um fôlego aí, inclusive para o ensino do braille, né, para a utilização dessa linguagem aí dos cegos, né? Sim. Inclusive, a gente tem tentado trabalhar sempre com foco em que o nosso projeto seja algo extremamente barato e acessível para o cego, né? Quando a gente fala de acessibilidade, a gente não pode pensar que a acessibilidade é só dar a ele um meio de acesso àquilo que ele quer, mas também que ele consiga pagar por isso, né? Então, quando a gente desenvolve os aplicativos e as coisas que vão ser usadas com o smartphone, os aplicativos a gente vai deixar
código-fonte disponível para distribuição, a gente vai deixar os aplicativos gratuitos nas lojas da Apple e na loja do Google Play, assim como a parte da película, a gente tem desenvolvido impressora 3D com material de baixo custo, em que a ideia é que se houver alguma pessoa que possa fazer um serviço de impressão dessas películas, seja algo assim com valor irrisório para que isso possa chegar até as pessoas. Só para você ter uma ideia, um dos dispositivos mais sofisticados para cego utilizar, e nem é tão recente assim, é o teclado Perkins. E ele é um equipamento pesado, né, grande, do tamanho de uma máquina de escrever. Então é coisa de 10 quilos que um cego teria que carregar com ele. E ele digita nesse teclado, né? E esse teclado Perkins, ele tem um custo aí, nos mais baratos, em torno de 2 a 3 mil reais. E a gente tem trabalhado com a ideia da nossa película ter um custo em torno de 2 a 3 reais para que o cego possa encaixar no seu smartphone e utilizar. Então a gente quer criar um meio do cego poder utilizar o braille, motivando ele a usar como uma ferramenta importante, ao mesmo tempo sendo uma coisa barata e acessível. Quer dizer, então, professor, que o Braille Ecrã não está disponível ainda para utilização, não? Ainda não está, até porque a gente, na medida que a gente vai fazendo algumas evoluções, a gente vai percebendo uma série de problemas, né? Por exemplo, um problema que a gente tem que é muito difícil de resolver é com relação, por exemplo, aos dispositivos Android. Porque os dispositivos Android, se a gente pensar comparado com os da Apple, a Apple ela tem o quê? Deve existir uns 10 iPhones. Boa parte deles no mesmo tamanho de tela. Quando a gente fala em Android, a gente fala aí algo que deve ter pelo menos uns 500 dispositivos diferentes. A gente precisa de uma película de tamanho diferente, a gente precisa de focar numa sensibilidade diferente, porque tem resoluções diferentes em cada um desses dispositivos, tamanhos de tela variados. Então é realmente um desafio de como que a gente vai fazer isso se tornar autoajustável para cada dispositivo. Então a gente ainda não consegue falar, olha, está aqui, qualquer um use, porque realmente ainda está bem limitado quais os dispositivos que poderiam ser testados. Então ainda está em coisa aí para ser aprimorada, né, professor, no trabalho de vocês, e então o projeto continua, né? Sim, nós vamos continuar trabalhando firmemente no projeto, até porque, embora seja trabalho nosso, é tocado mais como uma paixão para a gente, né? Porque realmente é a nossa possibilidade de ver uma pessoa realmente receber a ciência e de forma imediata como um resultado. O problema é que nem sempre é tão rápido como a gente gostaria, né? Infelizmente, a gente depende muito de, às vezes, um pouco de recurso financeiro, um pouco de disponibilidade de tempo das pessoas e, principalmente, a gente tem tido dificuldade, às vezes, até em conseguir voluntários cegos que sabem braille para contribuir com o projeto. Porque, como eu falei no começo, né, a gente acreditava inicialmente que vários cegos sabiam braille e, de repente, a gente percebeu que muitos não sabem. E aí a gente, às vezes, tem dificuldade até de validar o projeto. Professor, até sobre isso que você estava dizendo, né, a gente tem acompanhado aqui na Rádio Universitária, né, no programa Intercampus, alguns projetos de pesquisa desenvolvidos aí pelo INFE, e realmente, né, vocês têm trabalhado muito nessa interação, né, com a sociedade, ciência e demandas muito, muito reais, né, muito, muito palpáveis da sociedade. Esse é um trabalho muito interessante que a universidade faz, né, professor? Sim. Eu acredito, assim, existem várias áreas da ciência que são muito importantes, que elas têm, assim, um cunho mais teórico, que elas constroem a base do que muito vai ser desenvolvido lá na frente. Mas aqui no Instituto de Informática, a gente tem tido também um esforço muito grande em fazer coisas que chegam até a sociedade, para dar essa resposta social, para a sociedade perceber que a universidade é um espaço dela e que o que está sendo feito aqui é para a sociedade, né? Então, a gente quer muito poder levar o que está aqui para a sociedade e trazer a sociedade para dentro da universidade para ela ocupar um espaço que, na verdade, é dela, né? A universidade é paga por ela para servir a ela. Então, nós temos trabalhado firmemente nesse sentido. Tá certo, professor Fabrício, muito obrigada por seus esclarecimentos, parabéns aí pela pesquisa, né? E sucesso aí nos trabalhos que estão por vir. Nós é que agradecemos aí pelo interesse e qualquer informação a respeito do projeto, inicialmente as coisas estão disponíveis na página do projeto, que está em fabriziosoares.me/Braille Ecrã, Braille com 2 L.
a gente está colocando as primeiras informações lá, e à medida que a gente for evoluindo o projeto, a gente quer disponibilizar mais dados lá, e principalmente acesso ao aplicativo, acesso à película. Então, qualquer coisa que precisar, podem buscar mais informações lá. Tá certo. Essa foi a participação aqui no Intercampus do professor Fabrício Soares, do Instituto de Informática da UFG, que contou pra gente sobre o trabalho de criação de uma película para telas de smartphones que permite a pessoas cegas ou deficientes visuais usarem os aparelhos utilizando o braille. O Intercampus volta já. Som temporâneo. Conheça as novas caras da música brasileira no Som Temporâneo. As novidades da música contemporânea do Brasil são apresentadas nas ondas da Universitária por Guilherme Michelucci. Som Temporâneo, uma produção da Rádio Senado, que você ouve aqui toda quarta às 4 da tarde e domingo às 7 da noite. Som Temporâneo. Intercampus, nas ondas da Rádio Universitária. Sintonize. Você sabe o que significa economia solidária? O conceito é uma alternativa inovadora na geração de trabalho e na inclusão social, que integra quem produz, quem vende, quem troca e quem compra. Seus princípios são autogestão, democracia, solidariedade, cooperação, comércio justo e consumo solidário. Eu conversei com o professor Marco Severino, da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás, e ele deu mais detalhes sobre esse assunto. Vamos acompanhar. E para explicar como funciona a economia solidária, nós vamos conversar agora por telefone com o professor Marco Severino, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás. Olá, professor, obrigada por atender nosso convite. Olá, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre economia solidária. Então, vamos começar explicando, né, esse termo. O que é economia solidária, professor? Esse conceito é recente, é mais antigo? Na verdade, é uma reconstrução de práticas coletivas, né, desde os povos antigos, né, mas que começa a ter nova força e uma nova roupagem a partir dos anos 90, né. É quando as pessoas excluídas do mercado do trabalho, mercado formal de trabalho, né, se organizam em coletivos, seja associações, cooperativas, para geração de trabalho e renda a partir do oferecimento de produtos e serviços, em que a lógica seja a valorização do ser humano e melhores condições de trabalho e assim por diante. E no Brasil, quando é que esse conceito de economia solidária chega aqui? Na década de 80 ainda, a partir da crise do mercado formal de trabalho, né? Então, no início da década de 80 se tem uma depressão importante, um desemprego alto, e como mecanismo aí de subsistência, as pessoas se organizam nesses coletivos de trabalho, em cooperativa ou associação. Para ilustrar um pouco mais para quem está acompanhando, né, essa conversa, a gente pode dizer que a agricultura familiar, por exemplo, é uma forma de economia solidária? Sim, podemos, principalmente quando o pequeno agricultor ele se associa com outros pequenos agricultores para facilitar o escoamento de sua produção ou até mesmo a produção. Sim. Então, por exemplo, quando a gente vê o pequeno agricultor para participar do programa de merenda escolar, né, o PENAI, e eles se organizam para distribuir esses alimentos, seria uma forma de uma iniciativa da economia solidária. E aqui no Brasil, professor, que outros exemplos a gente pode dar? Bom, aqui no Brasil temos um monte, mas em Goiânia mesmo a gente tem várias experiências relacionadas à reciclagem, né? Então, na UFG a gente tem a incubadora social, né, que é quem trabalha com a organização dessas cooperativas, e atualmente em Goiânia temos cerca de uma dezena de cooperativas de pessoas que estavam excluídas do mercado de trabalho ou que trabalhavam com a captação individualmente. Sim. E que acabaram reunindo em cooperativas, e hoje, por exemplo, tem um galpão
onde eles fazem a triagem, e essas cooperativas, por exemplo, já estão organizadas em uma rede de cooperativas para que consigam um melhor preço do produto a ser vendido, produto reciclável a ser vendido, né? Sim, aí no geral, então, a gente pode dizer que são bem-sucedidas essas iniciativas. Com certeza, porque essas pessoas que estão organizadas normalmente conseguem mais que um salário mínimo, por exemplo, né? Uhum. Então, são oportunidades que eles vão encontrando para subsistir no primeiro momento, e à medida que o empreendimento vai evoluindo, se organizando melhor, ele vai conseguindo, melhorando a sua condição de vida, tanto no trabalho como na sua vida pessoal. E a gente pode dizer também, professor, que na prática, né, esse tipo de iniciativa não existe uma figura tradicional de um chefe, por exemplo? Não, como qualquer cooperativa ou cooperativa verdadeira, né, toda a decisão é decidida em assembleia, né? Então, todos os sócios têm direito a um voto, e lá se tem, por exemplo, a decisão de quem vai ser o presidente da cooperativa, responsável pelas vendas, pelas negociações, coordenar a produção, fazer os pagamentos, e toda decisão que é tomada por esses representantes voltam para a Assembleia para a anuência dela, né? Ou seja, para que todo mundo do grupo esteja de acordo, ou que a maioria esteja de acordo a esse tipo de decisão. Então, inclusive, normalmente se há um rodízio, né, em relação aos cargos, para que todo mundo tenha uma oportunidade e, ao mesmo tempo, possa ajudar o empreendimento a evoluir. Agora, em relação ao papel do Estado e nesse contexto, as políticas públicas são importantes para se promover a economia solidária, professor? Com certeza. Na verdade, eu diria que é uma via de mão dupla, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na política pública relacionada ao fechamento dos lixões, né? Para que haja o fechamento dos lixões, tem que ter uma coleta seletiva organizada e funcionando direito para que o município consiga cumprir a lei relacionada aos resíduos sólidos. Então, essa política pública apresenta essa demanda para que essas cooperativas de catadores existam, e essas cooperativas usam dessa política pública para se organizar e se desenvolver e prestar esse serviço para a sociedade. Uhum. Por outro lado, vamos lá pensar na política pública da merenda escolar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Sim. Ela está para que os pequenos agricultores, primeiro que tem alimento saudável na agricultura, na merenda, para os alunos nas escolas públicas. Então, tem essa demanda via política pública, e aí os pequenos agricultores se organizam em cooperativas ou associações para conseguir atender esses mercados institucionais. Uhum. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Universitária e um bom evento. Eu agradeço pela oportunidade. O Intercampus de hoje fica por aqui. Os trabalhos técnicos foram de Ana Cláudia Rezende. Obrigada pela sua audiência e até amanhã.